Bom dia, glória a Deus por mais um domingo reunidos na presença de Jesus, amém? Muito bom ver os irmãos, tá? Sempre uma alegria para a gente estar junto aqui adorando a Deus. Eu ia falar uma coisa, mas esqueci o que eu ia falar. Nossa, esqueci mesmo. Vamos ficar de pé. A palavra diz que quando 2 ou 3 estão juntos, o Senhor se faz presente, amém? E nós cremos nisso, certo? Então não é só uma reunião de pessoas, não é só uma reunião comunitária, mas é uma reunião com o Espírito Santo e Jesus se faz presente no nosso meio nessa manhã, amém? Então enquanto a gente adora o Senhor, Ele vai ministrando palavras ao nosso coração, à nossa vida. É o ambiente onde curas podem acontecer, é o ambiente onde o Senhor entrega palavras, visões, é um momento onde nós somos fortalecidos pela presença do Espírito no nosso meio, amém? Então que a gente possa adorar o Senhor com essa visão, com essa fé, que tudo é possível para Ele, enquanto nós estamos aqui reunidos, adorando, porque não é que nós somos bons, é que Ele se faz presente no nosso meio, amém? Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Este é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder. Por nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramado
vai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo de render-se ao cordeiro e ao leão, e o mundo de render-se a Ele. Quem impedirá o Senhor? 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 Pois quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo de render-se ao cordeiro e ao leão, o mundo de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo de render-se ao cordeiro e ao leão, e o mundo de render-se a Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E como a gente cantou aqui, nada pode impedir a mão do Senhor, né? Às vezes parece um pouco demorado, mas o Senhor sempre está pronto para agir em nosso favor. Amém? Então eu queria chamar o Davi aqui. Vem cá, Davi. Quem estava com saudade do Davi na reunião? Aleluia. Nada pode impedir o Senhor. Amém? A gente está feliz pelo Davi. Eu queria que Deus tem para fazer na vida do Davi. Amém? Então estenda a sua mão aí, tá? Vamos abençoá-lo. Senhor Jesus, obrigado, Deus.
Obrigado porque o Davi está aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, Deus. Obrigado porque a tua mão não fica parada, Senhor. Obrigado porque nós vimos o teu agir na vida do Davi, Senhor. E nós agradecemos pelo teu poder, Deus. Pela tua palavra, Senhor, pela tua força na vida do Davi, Deus, que o sustentou, Deus, durante esses dias difíceis, Senhor. E nessa manhã aqui nós queremos agradecer e profetizar sobre sua vida, Deus, que grandes coisas irão acontecer, Senhor. Que o Senhor tem o preparado, Deus, para coisas maiores, Senhor. E nós queremos o enviar para isso, Senhor. Nós queremos já colocar dentro do coração do Davi, Senhor, coisas maiores que o Senhor tem para fazer em sua vida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nada pode impedir o Senhor, Deus. Nada. Não há situação médica, não há problemas, Senhor, que podem impedir a tua mão, Deus. E nós vimos isso esses dias, Deus. Obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome, que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és
essa música é nova, tá? Então, quer dizer, ela não é nova, mas é a primeira vez que a gente está cantando aqui. Então, se você não conhecia ela, você conheceu, tá? Mas ela tem uma mensagem importante, né? Porque fala, o povo do Senhor aqui reunido, tá? É igual a gente começou falando na reunião. A gente está aqui e o Senhor está no nosso meio porque nós somos o povo dele. Amém? Então essa é uma música bem comunitária, pra gente, não dá pra cantar ela em casa sozinha, né? Até dá, né? Você pode pôr lá no seu fone, sei lá, lavar a louça. Mas ela fala, é o teu povo aqui presente. Então assim, é uma música pra gente cantar, né? Juntos, né? Em comunidade, né? E adorando o nome do Senhor, porque Ele é o único que é santo e digno de ser adorado, amém? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome,
toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado,
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Jesus, nós te exaltamos nessa manhã, Senhor. Nós nos juntamos, Senhor, a toda adoração que está acontecendo no mundo neste momento, Senhor. Porque a tua igreja é global, Senhor. O Senhor tem alcançado pessoas de todos os lugares, Senhor. E o Senhor é exaltado e engrandecido. Não há Deus como o nosso Deus. E nessa manhã nós exaltamos o nome de Jesus, porque é o único nome que deve ser exaltado, Senhor. E obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer isso, porque o Senhor tem se revelado a cada um de nós. O Senhor tem falado com a tua igreja. O Senhor tem trazido palavras aos irmãos. O Senhor tem tocado as famílias, Senhor. E nós podemos louvar e exaltar o teu nome, porque conhecemos o Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, porque não cantamos palavras vazias, mas cantamos a um Deus que é vivo, que é poderoso e que está a nosso favor para concretizar aquilo que é a tua vontade. Obrigado, Deus. Nós oramos também neste momento por aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. Se tem pessoas com doença, com dores, com sentimentos ruins, vai embora em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus exaltado, que está acima de todas as coisas. Então nós mandamos embora, Jesus, qualquer depressão, qualquer medo, qualquer situação física. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos e declaramos que o Senhor é um Deus exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. O Senhor abençoe cada um de vocês. Amém. Muito obrigada. Se você tem a sua oferta, você pode trazê-la aqui. E vamos lembrar dos avisos da semana. Nessa próxima semana, irmãos e irmãs, nós não teremos o culto infantil e o culto teen, por um motivo muito especial. Nós temos a nossa reunião de mulheres com a participação da Carol. Carol mora em Campinas, tem uma página bem interessante no Instagram e um canal bem legal no YouTube. Tem sido aí usada por Deus para ensinar mulheres, ensinar a igreja ao longo dos últimos anos. E a gente tem a oportunidade de tê-la aqui na nossa casa, né? Num evento que, certamente, se fosse divulgado, teria bastante procura, porque ela tem recebido coisas muito especiais do Senhor. Então, nós temos essa reunião. A gente tem um link de inscrição rodando no grupo. A gente vai colocar ele para rodar de novo, para a gente calcular aproximadamente quantas estaremos aqui. Fiquem à vontade para trazer amigas, né, para trazer aquela pessoa que você quer que aprenda mais, que conheça mais do Senhor nesse dia. E vamos nos organizar, né, para trazermos alguma coisa para a gente comer depois, para compartilharmos depois. Eu vou compartilhar esse pedido só aqui, não precisa trazer, pedir para suas amigas trazerem também. Mas a gente já se organiza calculando em cobrir toda essa necessidade. Amém?
Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode me procurar, pode procurar a Fernanda ou a Ana durante a semana também. Amém? Wagner? Ops. Ops. Era para ser ele, mas ele Eles trocaram. achou por bem não estar aqui conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida do Marcos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que a tua presença esteja aqui, Senhor, enquanto ele compartilha da tua palavra, Senhor. Ó Deus, o Senhor já está entre nós, porque o Senhor prometeu, Senhor, mas que a nossa consciência, a nossa percepção, Senhor, se aguçem para essa verdade, Senhor. Para que a consciência da tua presença, Senhor, esteja no nosso coração, que por vezes, Senhor, é muito arrogante e sufocado, Senhor, com outras distrações, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado. Desculpa aí. Era para ser o Wagner, né, nesse dia, mas por causa da presença do Jamei aqui na semana, que era o meu dia, né? Aí o Wagner achou por bem passar para mim, né? Mas seria a vez dele. Deixa eu pegar minhas ferramentas aqui. Tem crianças, né? Tem? Nós temos vivido os últimos dias, né? E os últimos dias importa numa expectativa, né? E a gente quer ver esse dia chegar. Amém? Jesus é a promessa de Deus para o mundo. Desde que ele formou o mundo, ele projetou que um dia voltaria, né? E nós estamos nessa perspectiva. Amém? Você está esperando Jesus? E são dias difíceis. Nós temos o ápice no momento dos dias difíceis. Eu acredito que a gente tem recebido as piores coisas que uma humanidade está apresentando. Isso já houve lá no tempo de Noé, que diz que a maldade se multiplicou de uma maneira violenta. A violência cresceu. E hoje não é diferente, né? Eu acredito que nós temos aí nos tempos mais terríveis. Talvez no tempo onde a tecnologia realmente tem se multiplicado, a ciência, mas são tempos onde Deus tem sido esquecido por causa de tantas coisas, por causa das ideias, dos pensamentos, das filosofias, das ideologias, onde não há lugar para aquilo que é o essencial de tudo que é a palavra viva, que é Cristo. Então, são tempos que a Bíblia diz que seriam terríveis, tempos que o apóstolo Paulo falou que os homens seriam egoístas, tempos onde
a própria palavra diz para a gente ficar esperto. Amém? Na linguagem de hoje, né, fica esperto. Né, porque são tempos enganosos. Né? Você percebe que é difícil viver um dia, tirar um dia limpo hoje. Né? Passar um dia na brancura do Senhor. Né? Porque há tantas interferências no dia a dia. E se nós não pararmos para pensar, não paramos para buscar o Senhor, nós somos complicados, né? O mundo complica a vida de todo mundo, mas complica a vida do cristão. Né? O que parece ser bom se torna ruim. Né? O que é verdade para nós é mentira para o mundo. E o que o mundo procura nos afastar do Senhor. Há uma diferença entre servir o Senhor, né, servir a Deus, e não servir ao Senhor. A própria Bíblia diz isso, que nós veríamos isso. Né? Nós somos chamados para servir o Senhor. E há uma luta muito grande para que isso aconteça na nossa vida, de servir o Senhor. Porque nós recebemos chuvas de influências, em tempo de influencers, de youtubers, nós somos terrivelmente atacados, cada um dizendo qual é a sua verdade, qual é a sua realidade. E a nossa é Cristo, né? É o Senhor. Porque um dia Ele nos alcançou. Um dia Ele veio na nossa vida e nos alcançou para tirar dessa vibe do mundo, né? E nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz em Cristo, seu reino. Então eu fui arrancado, você foi arrancado. Se você ainda não foi arrancado, você precisa ser arrancado dessa coisa que o mundo tenta nos carregar, para um mundo de morte, um mundo longe de Deus, um mundo sem Deus, um mundo dos homens. E Deus quer fazer isso na nossa vida. E um dia Deus fez isso na minha vida, e acredito que fez isso na sua vida, e para tirar a ilusão, o engano de Satanás, para nos preparar para o seu reino. E nós precisamos ser tocados por isso, e a palavra que vem para nós nos dias de hoje ainda é a palavra do arrependimento. Porque pode ser que nós sejamos tomados pelo mundo e ficarmos envolvidos por ele e apaixonados pelas coisas que estão acontecendo. Não é? E Deus quer nos tirar disso. Amém? Nossa passagem nessa terra é muito rápida. Diz que a maior parte dos dias nossos são canseiro e enfado. Né? Eu queria... assim, eu já falei um tempo atrás, uma parte da experiência de Elias, o profeta. Mas eu fiquei em cima desse livro, da parte da história de Elias, porque é muito interessante. Né? Eu queria repartir alguns versículos a respeito da vida de Elias, que foi um profeta importantíssimo, com muitas experiências tremendas. Deus usou Elias, e Deus
fez grandes coisas no tempo de Elias, porque Israel havia se separado de Deus. Israel estava sempre, parece que, fugindo e andando por caminhos que não agradavam ao Senhor. Não é? Então, em Tiago, só para a gente lembrar assim, Tiago diz sobre Elias. Vamos lá, capítulo 5, no último último capítulo, né? Capítulo 5. Tiago fala sobre Elias no versículo, começando no versículo 16, aí os 5 últimos versículos, Tiago fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Testemunho de Tiago, se referindo a Elias, que era um homem semelhante a nós, de carne e osso, de sangue, né? Mas que Deus usou. Ele tinha os mesmos sentimentos. Quais são esses sentimentos que nos acomete hoje? Angústias, né? Sentimos angústias, sentimos muitas vezes medo, sentimos aflições. Se essas aflições não aparecem na nossa vida, é porque nós não estamos nesse mundo. Nós estamos em qualquer outro mundo, Marte, sei lá onde, mas nós vivemos num mundo angustiante. Amém? Você passa por isso? Ele fala que tinha os mesmos. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. E todo ser humano padece, todo ser humano sofre. Mas, vamos lá, no capítulo 19. De 1 Reis, fala da vida de Elias um pouco. Versículo 1 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Vamos por parte, levantar algumas possibilidades, né, a respeito de Elias.
Então, o que aconteceu? Ele havia matado 450 profetas de Baal, né? Veja bem, 450 profetas, não é para qualquer um, profetas enganosos, profetas de Baal. 450. Foi um grande feito isso, né? Porque o que acontece? Essa mulher, Jezabel, ela era a mulher de Acabe, o rei de Israel na época, né? E Elias havia feito esse trabalho, né? Porque havia esses profetas conduzido por essa mulher, Jezabel, eles desviavam Israel do caminho do Senhor, porque levava eles à prostituição. E às vezes, quando a gente fala de prostituição, quando a gente pensa nessa questão de prostituição, os homens se prostituíam, a gente não pode esquecer de que nós podemos trocar Deus por qualquer outra coisa, não é? A gente passa a adorar coisas, né? E isso é uma prostituição também. Quando nós na verdade, temos o Senhor, e diz que Jezabel fazia essas coisas, ela levava o povo a adorar os deuses, a Baal e outros, né? E ela fez coisas ruins, porque ela conduzia Acabe a isso. O rei ouvia ela, e essa mulher infernizava a vida de Israel por meio da sua conduta, e ela conduzia Acabe a essas coisas. Acabe acabava construindo deuses e adorando deuses. E então essa mulher aí fez grandes maldades lá no reino. E essa mulher aparece em Apocalipse 2:20, não é? Ali é a mesma mulher, porque é o mesmo espírito. E o que aconteceu? Nisso, Acabe chegou em casa e falou: olha, Elias fez isso, ó, né? Contou para ela, e ela ficou enraivecida. E ela falou: eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara, né? E Elias, então, diz assim, versículo 3. Temendo. O que é temer? É medo, né? Ter medo. Bom, essa mulher quer me matar. E o que ele fez? Ele se levantou para salvar a sua vida. Versículo 3 aí, tá? Está acompanhando? Versículo 3. Quem está aí no comando, né? Levantou-se para escapar com vida, né? E aqui fala assim: para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Parece que cada profeta tinha um moço para lhe ajudar. E ele mesmo, versículo 4, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Ora, ele fugiu, né? Ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Ele sentiu aflição. Eu não sei o que nós faríamos também, né? Poderíamos falar: eu vou fugir, estou fora desse lugar aqui, né? Eu batalhei, 450 profetas, fez alívio, Deus ouviu, Deus, né? Vocês sabem, conhecem toda a história de Elias e sabem que ele foi alimentado por corvo, foi alimentado por uma viúva na sua dificuldade, nas perseguições. Ele foi alimentado,
né, de maneira extraordinária por Deus, a viúva, Deus levou socorro a ele em muitas ocasiões. E Deus ouviu quando ele destruiu lá os 450 profetas de Baal. E diz assim, então, que ele foi para o deserto, o caminho de um dia. Ou seja, ele andou, acho que, um dia inteiro, né? Um dia inteiro, e foi para o deserto. E lá, o que acontece? Ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Eu fico pensando que muitas vezes a gente tem um zimbro. Né? Zimbros que é um arbusto do deserto. E nesse mundo que nós estamos vivendo, também nós, muitas vezes, nos escondemos debaixo de alguma coisa. Eu não sei. A gente acaba com tantas situações de aflição, a gente acaba se escondendo embaixo de alguma coisa, de um zimbro, né? Aí é uma pergunta para nós, né, para mim, qual é o meu zimbro, né? Qual é o meu zimbro? O zimbro é uma arvorezinha. É uma arvorezinha, porque o medo pode nos aterrorizar. Mesmo depois de termos feito, entre aspas, grandes coisas, né? Feito muitas coisas na obra do Senhor, né? E às vezes a gente vive de história, né? Lembrando do que já foi, do que já passou. Outro dia eu falei sobre isso, né? Que a gente acaba vivendo de histórias lá atrás, que já foi, que já passou, mas a gente se esquece de ver o que ainda precisa ser feito, ou o que Deus quer fazer na minha vida hoje, amanhã e depois. O que é que Deus quer fazer através da minha vida ou da sua vida? O que Deus tem para nós? Porque o interessante, o importante é andar daqui para frente. A gente não pode descansar no que já foi feito, né? É aquele negócio, a gente coloca a mão no arado, olha o que precisa arar, e não o que já foi arado. Então, isso é muito interessante a gente pensar nisso, porque nós podemos nos frustrar. Você pode falar assim, mas eu entreguei minha vida inteira por essa causa, e agora veja só o que aconteceu, ninguém se lembra de mim, né? Ninguém lembra do que foi feito, do que eu fiz. A gente pode cair nessa condição de falar, e agora? E agora? Esses dias estava lembrando, pensando nessas coisas, né? Eu acho que alguém de vocês já ouviu falar nos poemas de José de Alencar, né? E um deles é, e agora, José? E agora, José? O que sobrou? O que sobrou? Né? E na vida é assim. A gente lá atrás pensa em muitas coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E se envolve nos sonhos, né? O que eu vou... Qual é o meu sonho? E o mundo fala, foque-se no seu sonho, né? Seja perseverante e tal. E pode ocorrer que a idade vai passando, nós vamos vivendo e vamos caminhando, e de repente, lá na frente, a gente pode falar, e agora? Acabou tudo? Acabou tudo? E a gente fica frustrado. A gente pode ficar frustrado, porque muitas vezes a gente também quer se esconder. Com uma certa idade, a gente quer se esconder debaixo de algum zimbro, né? Então, pensando nisso, pegando nisso, a gente vai lembrar de Adão e Eva, no capítulo 3, versículo 8, que eles ouvindo a voz do Senhor, o que eles fizeram? Eles se esconderam no meio das árvores, né? E eles fizeram cintos de folhas de figueira e se esconderam do Senhor. Nessa vida que nós estamos,
cada um se esconde onde pode, né? Muitas vezes, por causa da situação, da circunstância, cada um se esconde atrás de alguma coisa. Mas nós somos chamados para nos escondermos em Cristo. Amém? Ele é o nosso esconderijo. Eu não posso me esconder atrás de nada que não seja Cristo. Amém? Então, o zimbro não é suficiente. Nenhum zimbro é suficiente. Em nada que você possa se esconder. Não há lugar para se esconder de Deus, senão em Cristo. Jonas procurou se esconder no navio que ia para Tarsis. Não deu certo. Não deu certo. Às vezes, a gente se esconde nas nossas ideias. Não, porque eu penso assim, porque isso, porque aquilo e tal. Os nossos convencimentos são de pensamento. Não, mas eu penso desse jeito e tal. Não, nós somos chamados para termos os pensamentos de Deus na nossa cabeça. Porque se nós não fizermos isso, lá mais na frente vai dar mais ruim ainda. Não é? Mais ruim. Não podemos nos esconder no dinheiro, não podemos nos esconder no trabalho, na profissão. Não há lugar para ser escondido da palavra. A palavra vem na nossa vida para penetrar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Né? Não é? Não quero assustar ninguém, não é para assustar ninguém, mas é para despertar que nós não podemos viver sem a palavra. A palavra viva que é Cristo. Amém? Não há zimbro onde podemos nos esconder. No marido, na mulher, nos filhos, na esposa. Não tem lugar para se esconder. No vizinho, no irmão. Não dá para esconder. Não tem lugar para esconder. Jesus deixou bem claro quando falaram para ele assim: mestre, eu vou te seguir, onde fores eu vou te seguir. O que ele falou? Filho do homem, não tem aonde recostar a cabeça. É o único aonde a gente pode, de fato, buscar a sinceridade, né? Falar: Senhor, cai de joelho, né? Cai de joelho. Senhor é de fato meu pastor. O Senhor é de fato o meu rei. Fala lá no capítulo 2, eu elegi o meu rei, né? Aqui, ou seja, para simplificar, aquele que governa a minha vida. Diante de tanta gente querendo governar a nossa vida na internet, diante de tantos governantes falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, você tem um rei verdadeiro, Senhor do reino que prometeu, que é o Senhor. Ele precisa governar a minha vida. Eu preciso deixar Ele governar a minha vida. Ninguém mais pode governar a minha vida além dEle. Nem a minha, nem a sua. O que é que está nos governando no dia de hoje? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fica envolvido com tantas coisas, né? Amarrado de um lado, amarrado de outro, preso, né? Não é tornozeleira eletrônica, mas é tornozeleira das coisas, não é? Nós precisamos nos soltar, como Hebreus diz, né? Desembaraçando. Eu preciso me desembaraçar. Eu preciso me soltar em Cristo. Amém? De todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia. E acho que não sou só eu. É nós.
o cristão vive assediado, né? Então, pensa aí no seu zimbro, se porventura você tem. Aonde pode estar o problema? E no versículo 4, ele diz: se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora minha alma, pois já não sou melhor que meus pais. Elias cai numa realidade, né? Quando ele diz: toma minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Quantas vezes a gente é iludido na nossa cabeça de que nós somos os melhores, né? Muitas vezes nós vivemos pela ideia do ser melhor. Eu sou melhor que isso, sou melhor que aquilo, né? E nós somos assaltados por essa coisa de melhor, ser melhor em tudo que faz. É bom ser melhor em tudo que faz, mas não é suficiente. Não é suficiente, não é? E Elias aqui cai numa realidade de entender isso, porque quem é melhor? Só há um que é melhor, que é o Senhor. Nós não somos melhores do que os nossos pais, né? Nós não somos melhores. E eu não estou falando aqui do meu pai terreno, né? De ser melhor, fui melhor do que ele. Mas dos pais da fé, né? Dos pais da fé, quando a palavra diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou entender que eu também sou pecador, né? Todos nós somos pecadores e que ninguém está fora de Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Todos carecem do Senhor. Amém? Aí, versículo 5 diz que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Essa palavra, levante e come. Quantas vezes nós deixamos essa palavra, ela passa na nossa vida e parece que não é conosco. Mas essa palavra levante é uma palavra que deve vir para mim todos os dias, né? Como nós precisamos nos levantar, né? E eu creio que Deus está falando para nós hoje que nós precisamos nos levantar. Amém? Eu preciso me levantar, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, diz que versículo 12, né? Não sei se pode pôr aí, é fácil. A ordem que veio para Elias foi essa: levante, né? O anjo aparece e fala: levante, né? E aí diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, olha que não caia. Eu preciso estar em pé na minha vida cristã. Eu preciso estar sendo tocado pela vida de fé. Isso precisa estar vivo na minha vida. Eu posso fazer muita coisa, você pode fazer muita coisa, mas a primeira coisa que nós precisamos é estar firmes em Cristo, né? Jesus disse em Lucas, né, que
nós íamos passar por tribulações, nós íamos passar por dificuldade, nós íamos passar por muitas coisas ruins, mas nós precisamos estar em pé diante do Filho de Deus. Então, essa palavra, ela é importante, porque ela deve falar comigo. Quando eu leio as Escrituras, quando eu medito nas Escrituras, eu posso pegar essa palavra para meditar e pensar sobre a minha vida. Como que eu estou? Como que eu estou? É Cristo que está reinando na minha vida? Eu preciso me levantar. Amém? Isso vai voltar no versículo 6, né? Diz que ele olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Eu me lembrei que os discípulos, numa situação onde Jesus estava sendo traído, por 3 vezes Jesus voltou a eles e encontrou eles dormindo. Ele falou assim: ficai aqui comigo e vigiai. Mas ele voltou 3 vezes e viu os seus discípulos dormindo. Hoje não é tempo de dormirmos, né? Hoje, com tantas coisas, com tanta escuridão, não é tempo de dormirmos, né? E aqui Elias comeu, bebeu e tornou a dormir novamente. E eu vejo que é tempo da gente comer mais de Cristo. É tempo de nós nos alimentarmos mais das verdades da palavra de Cristo. Ele disse: eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. E eu preciso comer mais dele. Eu preciso me fortalecer mais dele, né? E eu preciso beber da água que é Cristo, né? Da água que vem sobre nós através da palavra, através do Espírito Santo. Amém? Eu preciso beber mais do Senhor. Nós precisamos beber mais de Cristo. Hoje a gente bebe de tantas fontes, de tantas coisas ruins, né? Eu preciso beber do Senhor. Eu preciso comer mais do Senhor, né? Aí, versículo 7 diz: voltou 2ª vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho será sobremodo longo. O caminho é longo, né? Enquanto você estiver nessa terra, o caminho é longo, né? E o anjo diz: come, porque o caminho é longo e eu preciso comer mais. Eu preciso me alimentar mais de Cristo. Eu preciso me alimentar mais da sua palavra. Eu preciso me alimentar mais do Senhor. Eu preciso me apegar mais no Senhor. E diz que ele levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quando a gente deixa, né, de meditar na palavra, a gente vai ficando fraquinho, né? Ao invés de parecer mais com Cristo, a gente parece mais com o mundo, né? E esse mundo não pode dirigir nossas vidas, né? Os influencers, eles querem que você seja igual a eles, inclusive seguidores, né? Não é? Não é assim?
Mas nós não nascemos para viver a vida do outro. Nós nascemos para sermos do Senhor. Nós não podemos ser de mais ninguém. Nós nascemos não para copiar a vida do outro. Jesus te fez para que você seja você mesmo em Cristo. Um contato vivo com Ele, uma revelação dEle, um apego de quem Ele é. A pessoa viva do Senhor que quer estar nas nossas vidas, quer estar em você. Nós não nascemos para ser igual ao outro. Nós nascemos para ser igual a Cristo. E muitas vezes a pessoa muda até o modo de falar. Começa a adotar o modo de falar do outro. Né? Nós não nascemos para ser cover de ninguém. Né? Esse ano diz que Raul Seixas faria 80 anos, mas não fez. Morreu aí com poucas porções de anos. Né? E tem muitos grupos que são covers de Raul Seixas. Mas você não nasceu, eu não nasci para ser cover de ninguém. Não é verdade? Porque ainda que eu fosse, ainda que você seja cover de alguém, você nunca será alguém. Porque você nasceu para ser você mesmo em Cristo. E quantas vezes nós perdemos tempo querendo ser igual fulano, ciclano, beltrano? Você nasceu para ser parecido com Cristo. Acredita nisso? Acredita nisso? Recebe isso para a sua vida? Recebe isso para a sua vida. O que você está sendo, o que você está representando, é aquilo que Cristo é, aquilo que Ele tem feito na sua vida, ou você está agradando alguém? Não estou falando de fazer mal para ninguém, mas é isso que Ele quer. Amém? Só mais uma coisa. Versículo 9 diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Isso se repete no versículo 14, a mesma coisa, que a ilusão de Elias é que ele tinha ficado sozinho. Né? Eu fiquei só. Mas Deus falou: não ficou só. Você tem, junto com você, 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Né? E Deus então pede que ele volte, né? O caminho dele para o deserto de Damasco, e chegando lá, ele fala: unge Azael, unge Jeú e unge a Eliseu. Né? Deus tinha um propósito maior na vida de Elias, e fugir para a caverna, fugir com medo, não foi o remédio. O remédio para Elias, né? Porque Deus se apresenta a ele. Né? Ali
ali diz que, estando Eli fora da caverna, diz que veio um vento forte, passou, o Senhor passou ali, veio um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, passou, mas o Senhor não estava no terremoto. E veio o que mais? Um fogo, e diz que o Senhor também não estava no fogo. Uma das coisas que nos pega é que muitas vezes a gente quer ver todas essas coisas. A gente quer ver um vento forte, quer ver fogo, a gente quer ver tudo. Mas Deus não age assim. Diz que Deus passou e se ouviu um murmúrio, um cicio, né? E Deus falou com Elias, né? Uma das coisas que acontece quando não dá certo aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente se propôs gastar a vida, quando não dá certo, o que acontece? Nós ficamos frustrados. E quando a gente fica frustrado, a gente quer ver, o sentimento de frustração pode produzir coisas boas se a gente se arrepender para com Deus. Mas se a gente não se arrepender, o que acontece? A gente fica com raiva. A gente fica com ódio. E quando a gente fica com raiva e a gente não abandona o ódio, a raiva que está dentro de você, quando a gente não aprende a lidar com isso, a gente quer que o vento derrube tudo, que o fogo queime tudo, que venha um terremoto e acabe com tudo. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus quer falar conosco. Amém? Deus quer falar conosco quando a gente tem necessidade dEle. Quando a gente coloca a esperança da gente nele. Quando a gente coloca a nossa fé nele. Quando a gente fala assim, não, eu vou viver aquilo que Ele veio fazer, né? Que foi nos dar mandamentos, onde Ele fala, ame, ame. Acho que tudo se resolve na nossa vida quando a gente resolve não agir como a gente gostaria de agir, como a nossa carne nos incita a agir, mas quando a gente se dobra, quando a gente fala assim, não, agora tem 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor, né? E então nós agimos nessa direção, nesse marco que Paulo deixou em 1 Coríntios, né? Sobrou fé, esperança e amor. E é por aí que eu vou andar. É por aí que eu posso andar. Então, Elias é um bom exemplo, porque muitas coisas grandiosas aconteceram nele. Na sua morte, ele foi elevado num carro de fogo. Quando Jesus ele faz a sua transfiguração, né? Que ele sobe ao monte com os discípulos, o que aconteceu? Lá estava Elias junto com Moisés. E os discípulos até acharam bom fazer uma cabaninha lá, né? Que nosso esconderijo seja Cristo. Amém? Queria deixar isso para nós. Mas eu deixo isso, antes de tudo, para mim. Né? Vamos orar? Eu não sei o que está acontecendo no seu coração. Mas coloque ele
diante do Senhor. Porque é no nosso coração que o Senhor quer nos tratar, quer mudar a nossa vida. As nossas mudanças não acontecem vindo de fora, mas as mudanças principais acontecem dentro do nosso coração. Essa é a terra onde o Senhor trabalha. Você crê nisso? Amém? Senhor, nós queremos colocar nossa vida mais uma vez nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos alcance, que os nossos ouvidos possam te ouvir, Senhor. Que o Senhor possa mexer no nosso coração, mexer na nossa vida, Senhor. O Senhor possa nos encher, Senhor, do teu conhecimento, da tua palavra. O Senhor possa fazer um milagre dentro de nós, Senhor. Muitas vezes somos afligidos pelas coisas deste mundo, muitas vezes somos angustiados, Senhor, muitas vezes passamos por tantas coisas difíceis, Senhor, mas o Senhor nos faz superar, Senhor. O Senhor é a nossa força, a nossa alegria, o Senhor está conosco, Senhor, e nós queremos te ouvir todos os dias, Senhor, para vivermos uma vida, Senhor, onde as pessoas que estão ao nosso redor venham te conhecer, Pai. Que as pessoas sejam alcançadas, Senhor, por causa do teu poder, por causa da tua graça, por causa da tua bondade, Senhor, que penetra nas nossas vidas e nos transforma, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos entregar a ti mais este dia, Senhor, que o Senhor venha realizar e cumprir todo o teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a porção do teu Espírito, Pai, que o Senhor possa se alegrar na nossa vida e que possamos nos alegrar no Senhor nesses dias, Senhor. O Senhor possa fazer maravilhas nas nossas vidas, Senhor, e a nossa vida possa ser totalmente transformada, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, para que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas e venha curar as nossas feridas, Senhor, e o Senhor venha sarar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós clamamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, as tuas mãos protetora sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos entregamos a Ti mais um dia, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Eu quero falar um negocinho que eu esqueci. No dia 25 de julho, dia 25 de julho, a gente fez aniversário de casamento, eu e a Arlete e eu. Nós fizemos 39 anos de casados, né? E a gente ia sair, hoje seria um dia que a gente tinha pensado em sair, né? Mas também era dia dos pais, né? E a grande coisa, desculpe eu não lembrar, não é que eu esqueci, eu não toquei no assunto aqui a respeito de pais, né? Mas eu me lembrei de uma coisa que o batismo, quando fala lá, Jesus disse
e de batizai, ele falou sobre 3 batismos. A gente faz um batismo só em 3. Mas ele diz sobre batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo na nossa vida, no Pai, que é o Pai verdadeiro, que é o Pai real, ele precisa acontecer nos nossos dias. Quando nós andamos na rua, nós nos lembramos, e é uma coisa impressionante. Quando você está andando com o seu carro na rua, de a pé ou de alguma coisa, quando você se lembra do Pai, o como ele age em todo momento, em todo tempo. O Pai verdadeiro, ele está nos guardando, ele está nos instruindo na pessoa de Cristo e do Espírito Santo. Isso é impressionante. Esse batismo, quando acontece lá nas águas, tal, mas é um batismo no Pai, é um batismo no Filho, e é um batismo no Espírito Santo também. Então, Wagner lembrou bem aí, tudo começa aí. Amém? Podemos orar com... Se o filho não pode orar pelo pai, né? Porque às vezes o filho é pequenininho, não dá para orar pelo pai, mas, né? Mas vamos fazer isso aí, então. Como vamos fazer? Se apega no teu filho aí. Amém? Vai orar? É que eu queria que uma filha, ou um filho, né? Ou a mulher. Pode ser, a esposa. Olha lá, a Ive vem vindo. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os pais que estão aqui presentes, os filhos também, Senhor. Nós pedimos proteção de Deus para a vida deles. Nós pedimos que eles realmente sejam representantes da paternidade que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor dê ânimo, dê força, dê sabedoria, dê discernimento para direcionar o lar, para direcionar a casa, da maneira que Te agrada, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito sobre eles, para que eles sejam cada vez mais parecidos contigo, Pai amado. Que a referência maior seja a paternidade do Senhor Jesus. Nós pedimos em favor dos filhos também, Senhor, que nesse momento não podem estar junto com os pais, que o Senhor derrame do Teu consolo, do Teu conforto. O Senhor é o Deus que nos acolhe, mesmo que os pais nos abandonem, Senhor. Então, confirme em nossos corações realmente esse sentimento de sermos filhos amados do Senhor. Todos nós aqui, pais, mães, filhos, filhas, somos todos filhos amados do Senhor. E Te agradecemos por isso, Senhor. Que o Senhor nos dê um dia agradável, em família. E, acima de tudo, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora você pode dar um abraço.